Então, abramos as nossas Bíblias na carta, né, no caso, de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 9. Hebreus 2, 5 a 9. Então diz assim, a palavra do Senhor: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Meus irmãos, vocês se lembram que aí a gente está vendo nos sermões noturnos, né, de domingo, sobre o reinado de Salomão. Mas antes, ali no início do primeiro livro dos reis, nós vemos que havia uma expectativa, né, de sobre quem iria reinar, quem que iria herdar o reino de Davi. Então havia essa grande expectativa ali em Israel. Existia dois grupos de pessoas, né, ou dois grupos ali que agiram em torno dessa questão, né? E nós vimos que Adonias se levantou, se exaltou, se orgulhou e tentou tomar ali meio que a força, né, através de seus planejamentos, o trono de Davi, no caso, o reinado sobre Israel. E nós sabemos que Adonias não era o escolhido por Deus para reinar. Mas mesmo assim, ele, como o filho ali mais velho de Davi naquele momento, naquele instante, ele achou que estava no direito, ele achou que era direito dele herdar o reino do seu pai. E ele teve a ajuda ali, né, de Joabe, o comandante do exército, Abiatar, o sacerdote, e outros. E o outro grupo que era possível, ou melhor, o outro indivíduo, né, que era possível herdar o reino de Davi era Salomão, como nós sabemos. E existia um grupo ali apoiando Salomão, né, e esse grupo envolvia o sacerdote, né, chamado Zadok, Benai, o comandante da guarda real, e também o profeta Natã e outros. Então existiam esses dois grupos aí, e havia essa expectativa sobre quem queria reinar naquele momento em que Davi já estava muito velho e prestes a partir. E essa expectativa de alguém liderar uma nação, ela existe até hoje, né? Quando tem eleições, as eleições presidenciais, nós vemos que existe essa expectativa. Quem que vai liderar a nossa nação, né? Não é exatamente a mesma coisa que acontecia na época de Israel, né? Porque a gente sabe que antigamente o rei ele tinha mais autoridade do que o presidente hoje, né? Mas mesmo assim, o líder de uma nação é muito importante, e há essa grande expectativa. Eu lembro que as eleições de 2018, ela ficou bem marcada na minha mente, porque eu estava indo para São Paulo, se eu não me engano, estava indo para São Paulo, e a gente estava acompanhando, todo mundo estava acompanhando, né, as eleições, e eu via as pessoas com aquela expectativa, né, para saber quem que vai vencer, e até mesmo as eleições mais recentes aí do ano passado existiu essa expectativa, né? E é interessante que o nosso texto ele fala sobre a ideia de governo, sobre alguém liderar, mas não apenas uma nação, não apenas um reino em um local específico, né, mais determinado, mas aqui a ideia é de algo mais amplo, está falando de alguém governar o mundo, né? E no caso aqui, como o autor fala, o mundo vindouro, né, o mundo que há
de vir. Mas antes de entrar nesse assunto, nós precisamos fazer uma introdução aí à Epístola aos Hebreus, né, que é um dos textos mais difíceis, um dos livros mais difíceis do Novo Testamento, principalmente porque nós não sabemos quem é o autor, né? Algumas pessoas acham que quem escreveu Hebreus foi Paulo, mas é provável, e é muito provável, que não tenha sido Paulo, né? Por exemplo, aí o autor não começa se identificando. Você vê que todas as outras cartas de Paulo, ele já começa Paulo ou Paulo apóstolo de Cristo, né? Ele se identifica, ele fala quem ele é. Alguns acham que, né, se for Paulo, ele não se identificou aqui porque o público já era bem conhecido dele, mas a gente vê que em outras cartas de Paulo, Paulo conhecia o seu público, e o seu público conhecia, e ele mesmo assim se identifica. Ele fala, eu que estou escrevendo, sou eu, Paulo, né? O apóstolo do Senhor Jesus. A gente vê também que, na maneira como a carta argumenta, né, o autor aqui, ele argumenta de uma forma que é bem diferente da maneira de Paulo escrever. A gente sabe isso, né? Você pegar, por exemplo, algo que a Débora escreveu e comparar com algo que a Carla escreveu, você vai ver que elas escrevem de maneira diferente, porque faz parte da individualidade da pessoa. E a gente vê isso também nos livros da Bíblia, né? Isaías fala diferente de Jeremias, Moisés fala diferente de Paulo. Então, cada autor, embora ali inspirado por Deus, ele mantém ainda, ou Deus mantém ainda, a característica pessoal do autor, né? Ele não está escrevendo ali como se fosse um robô, uma máquina, né? A Bíblia não é um ditado, como se fosse o anjo lá falando no ouvido do escritor bíblico, ele lá falando exatamente como se fosse um robô, né, o que ele recebeu ali por revelação. Não, não é assim. Claro, eles eram inspirados, mas Deus usou ainda, ou preservou a característica individual de cada autor bíblico, né? E a gente vê que Paulo, ele tinha suas características, que é bem diferente aqui da pessoa que escreveu Hebreus, né? Hebreus é um livro bem lógico, né? A maneira do autor aqui argumentar, ele segue a sua lógica à risca, que é um pouco diferente de Paulo, né? Não que Paulo seja ilógico, né? Mas a gente vê que o autor de Hebreus, ele é bem mais incisivo, né, digamos assim, em seguir a sua argumentação. E aí, a gente não sabe o autor, né? Então a gente não sabe quem é o autor. Alguns sugerem que tenha sido Apolo, né? Aquele judeu que aparece no livro de Atos, que era eloquente, era uma pessoa que sabia falar bem em público. Então algumas pessoas acham que era Apolo, né? Martinho Lutero, por exemplo, achava que era Apolo, mas a gente não sabe, não tem como saber quem é. Então fica aí apenas na dúvida, né, na nossa curiosidade. A gente só vai saber depois, quando a gente se encontrar com a pessoa que escreveu esse livro, né? E aí, meus irmãos, quando que Hebreus foi escrito? É provável que esse livro tenha sido escrito antes do ano 70 depois de Cristo, tá? Antes de 70 depois de Cristo. E por que que a gente tem essa ideia? Por que a gente acha isso? Quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente percebe que o autor ele está argumentando frequentemente para que o seu público tenha cuidado de não se desviar do Evangelho de Cristo e seguir pelo caminho da Torá, né? E dos sacrifícios no templo, que aconteciam no templo. Então, como ele está frequentemente recorrendo a essa ideia, né? Falando que o sacerdócio de Cristo é superior, que o sacrifício que Cristo fez é superior aos sacrifícios do templo, né? Que o que Cristo revela é superior à lei. Então, parece que ainda existia o culto no templo em Jerusalém, né? Porque, então, veja a lógica. Jerusalém foi destruída em 70 a.C., ou melhor, 70 depois de Cristo, né? Foram destruídos a cidade e o templo. Então, nessa época, né, de 70 para frente, não existia mais sacrifício no templo. Como ele aqui está argumentando, falando para o seu público ter cuidado, para eles não se desviarem e não se voltarem para o culto
judaico, é provável, então, que ele esteja argumentando antes da destruição de Jerusalém e do templo. Então, essa aqui é a lógica aqui da argumentação, né? E aí, uma outra coisa também que eu ia falar é que Hebreus, embora a gente chame ele de carta, não é uma carta especificamente, tá? Tá mais para uma homilia. Então, o autor escreveu esse documento aqui para ser lido diante da igreja. Então, Hebreus é praticamente uma pregação, é uma homilia. Então, ele escreveu e enviou para esse público aqui que a gente não sabe exatamente quem que é, e uma pessoa lá na igreja iria ler para o seu público ali, né, para a comunidade, para a congregação. As cartas de Paulo também eram escritas com essa finalidade, né? A gente pensa às vezes que os escritos do Novo Testamento foram redigidos para dar para cada um na congregação e cada um levar para sua casa e ler. Não era assim na época. Então, Paulo escrevia, e os outros autores também escreviam, para aquilo ali ser lido diante da congregação, tá? Até porque não era todo mundo que sabia ler. Na verdade, a parcela ali da população no Império Romano que sabia ler era uma parcela mínima, tá? Então, aquela pessoa que soubesse ler, que fosse letrada, ela iria ler o documento ali diante da congregação e ouvir, no caso, que Paulo e os outros autores requeriam ou esperavam da sua congregação, né? Então, essa é uma introdução breve da epístola aos Hebreus. E aí nós voltamos ao assunto que estávamos falando antes, né? Então, o autor aos Hebreus fala aqui do governo de toda a criação. Então, se a pergunta lá para Israel era quem que vai governar a nossa nação, se a pergunta para nós hoje, na nossa época, quando tem eleições, né, quem que vai governar a nossa nação, a pergunta aqui de Hebreus é quem que vai governar o mundo vindouro. Então, lembrem-se aí, meus irmãos, que o autor de Hebreus, ele, desde o capítulo 1, ele vem falando da superioridade de Jesus sobre os anjos, né? Por que ele fala isso? Por que ele argumenta sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos? Porque ele quer mostrar que a revelação de Deus em Jesus Cristo é superior da revelação de Deus por meio de Moisés, né? No caso, a lei. E os judeus acreditavam que a lei foi dada por intermédio de anjos, né? Os anjos foram mediadores ali na entrega da Torá, na entrega da lei. Então, o autor aos Hebreus vai falar, olha, Jesus é superior os anjos, e a revelação que Deus traz por meio de Cristo é superior a qualquer outra, inclusive a revelação da lei. E aí, no início do capítulo 2, ele afirma essa verdade, ou reafirma essa verdade, né? Ele fala aí que requer que nós prestemos maior atenção à palavra falada por Jesus, que continuou a ser pregada pelos apóstolos, e que Deus testemunhou com eles através de vários sinais, maravilhas, milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Isso está no início aí do capítulo 2, né, versículo 1 a 4. E aí o nosso texto começa, então, com uma explicação, né, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, né? Então ele vai explicar aí essa questão que ele tinha levantado antes sobre a superioridade de Jesus, né? E aí ele fala, né, que a gente já estava falando desse mundo vindouro, o mundo vindouro sobre o qual estamos falando. E onde que ele começou a falar disso, né? Onde fica claro isso aqui no nosso texto? Bom, no capítulo 1, você observar aí, capítulo 1, versículo 6. Alguém lê para a gente? Capítulo 1. Leia o 5 e o 6, por favor. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente eu introduzi o primogênito no mundo, disse, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, veja que ele fala que ao introduzir o primogênito no mundo,
Veja, nós estamos falando do mundo vindouro, capítulo 2, versículo 5. E esse mundo vindouro, o autor fala, nós já estávamos falando dele antes. E aí, onde que isso aparece no texto? Aqui, né, capítulo 1, versículo 6. Aqui no capítulo 1 todo, né, mas aqui eu estou destacando o versículo 6. Porque ele está falando aqui da entronização de Jesus nos céus, né? E ele fala aqui de introduzir o primogênito aqui é Jesus, introduzir esse primogênito no mundo e todos os anjos de Deus o adoram. E aí, eu lembro que antigamente eu li essa passagem, eu imaginava aqui o momento ali em que Cristo nasceu, né? Lembra lá da narrativa de Lucas, quando Cristo nasce e aparece uma milícia, um exército dos anjos ali, e cantando, né, diante dos pastores. Eu lembrava dessa passagem, eu fazia ligação com essa passagem, mas é provável que o autor aos Hebreus não esteja falando exatamente disso, tá? É provável que o mundo aqui onde Deus introduz o primogênito é o mundo celestial, é o mundo vindouro, tá? É esse mundo que há de vir, há de aparecer e descerá dos céus à terra. Então, aqui, especificamente, o autor já tinha falado desse mundo vindouro, né? E antes também no capítulo 2, ele mencionou esse mundo vindouro quando falou aí do Espírito, né? Ou melhor, dos apóstolos pregando e fazendo sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito, né? Os milagres, as curas que tanto Jesus e os apóstolos realizaram eram demonstrações do poder do mundo vindouro. Tá? Quando Jesus curava alguém e quando os apóstolos curavam alguém, não era meramente demonstração de poder. A gente às vezes tem essa noção, né? Jesus está curando para mostrar que ele é Deus, né? E os apóstolos estão curando apenas para mostrar o poder de Deus, mas não é isso. Não é isso. Jesus, quando curava, quando os apóstolos curavam, aquilo ali era o poder do mundo vindouro sendo introduzido no nosso mundo. Ele curando ou restabelecendo, restaurando pessoas que estão quebradas pela desordem no mundo provocada pelo pecado. Pessoas cegas, pessoas paralíticas, mortos, revivendo. Então é o poder do mundo vindouro entrando no nosso mundo. Então veja que o autor aos Hebreus ele já estava falando desse assunto antes, né? E aí ele vai dizer aí o seguinte, né? Veja que os anjos não são tão grandes assim, pois Deus não sujeitou o mundo a eles. É exatamente essa ideia aqui do versículo 5, né? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. E aí, a resposta de quem que vai governar o mundo vindouro aparece aí no versículo 6 a 8, né? Alguém lê para a gente? Versículos 6 a 8 do capítulo 2. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: quem é o homem que vem de mim? Ou o filho do homem que o visite? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos de glória e de honra coroaste. Todas as coisas que lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, perceba que esse texto aí é uma citação do autor, ele está citando as Escrituras, tá? E onde ele está citando, ou melhor, que texto ele está citando, né? Qual texto da Bíblia ele está se referindo aqui? É o Salmo de número 8, tá? Os versículos 6 a 8 aqui citam, respectivamente, os versos do 4 a 6 do Salmo 8. E neste belíssimo salmo, nós vemos lá que Davi ele está falando do cuidado de Deus para com a criação. Davi contempla, então, ali, ele diz contemplar os céus, né? A lua, as estrelas que o Senhor estabeleceu, e ele fica admirado com isso, e ele reflete, né? Diante da imensidão do universo, diante da imensidão das coisas que Deus criou, ele reflete ali o que é o homem. O homem não é nada, para que o Senhor se lembre dele, para que o Senhor cuide dele. Né? E realmente, se nós contemplarmos
o céu, né, se nós não voltarmos os nossos olhos para o céu e refletirmos sobre a grandeza da criação, nós ficamos com um senso da nossa pequenez, né? Nós temos um senso da nossa infinitude, né? Ou melhor, finitude, a nossa pequenez diante da grandeza da criação. Aqui a gente não consegue ter essa contemplação, porque a luz da cidade ela atrapalha, né? Atrapalha a gente contemplar a grandeza do céu e as estrelas. A gente sai aqui na rua hoje e olha para o céu, a gente vê 2, 3 estrelas, né? Agora imagina Davi lá na Palestina, sem a poluição das luzes da cidade, olhando para os céus e vendo aquele céu completamente estrelado, né? Não sei se alguns dos irmãos aqui já foi para o Chile, né? Lá no deserto do Atacama. Vocês colocam lá no Google, né? Deserto do Atacama, você vai ver que tem aquele deserto ali com à noite, né? O céu completamente estrelado, aquela faixa com milhões de estrelas. Então, é algo grandioso, né? A criação do nosso Deus. Então, quando nós olhamos para esse tipo de coisa, nós percebemos o quão pequeno nós somos, né? E é interessante que Davi aqui, ele tinha essa noção, né? Mas hoje nós podemos ter uma noção maior ainda, porque a ciência, pela graça de Deus, né? Deus deu sabedoria aos homens, a ciência avançou tanto que nós sabemos hoje coisas que Davi não sabia do espaço celeste, né? Buracos negros, a escala entre as estrelas, né? A super gigante azul, a vermelha, tem vários tipos de estrelas, né? Estrela de nêutrons. Então, são coisas grandiosas que Deus criou, e que trazem o senso da nossa finitude e da nossa pequenez. E aí Davi, ele reflete o que é o homem, né? Diante disso tudo, para o Senhor se lembrar dele. E aí, veja que o versículo 6 fala isso, né? Que o homem que é o homem que dele te lembres. Se lembrar aqui não é a ideia de que Deus se esquece e depois se lembra, tá? Não é exatamente isso. Lembrar aqui é no sentido semítico, de agir. Então, o que é o homem para o Senhor agir em favor dele? E aí fala também de visitar, né? É a ideia aqui de visitar no sentido semítico também, a ideia de cuidar da criação do ser humano. Então Deus, ele, mesmo o ser humano sendo finito, sendo menor que os anjos aqui, como traz o texto, Deus ainda se preocupa com o ser humano, ele cuida de nós, né? Isso não somente do seu povo, mas de todo ser humano em nível, em escala mundial, né? Até os ímpios nós vemos como Deus se lembra, como Deus cuida deles e como Deus age em favor deles. E aí, veja que a pergunta, né? Por que Deus nos trata então de maneira tão especial, sendo que nós somos pequenos comparado ao resto da criação? E a pergunta, ou melhor, a resposta a essa pergunta, ela está no fato de que Deus nos criou para sermos governantes do mundo. Nós lemos lá o texto de Gênesis, Gênesis 1, onde mostra Deus criando a humanidade, e ele nos cria para nós termos o governo sobre toda a criação. Então, depois de ter tudo pronto ali, tudo preparado, Deus, afinal, no final, cria o ser humano para governar todas as coisas, né? Nós vemos Adão e Eva recebendo a tarefa de cuidar ali do jardim de Deus e também de dominar sobre os animais. Então, o Salmo 8, ele reafirma a verdade da criação, do início da criação de Deus, nos dando essa tarefa aí, e o texto de Hebreus aqui também. E veja que isso é motivo de louvor, né? Isso é motivo de nós louvarmos a Deus, porque é interessante, o autor aos Hebreus aqui, ele está reafirmando o que aconteceu, a verdade que nós vemos, tanto lá em Gênesis, quanto no Salmo de número 8. Então, mesmo depois da queda, mesmo depois de nós abandonarmos o nosso Deus, pecarmos contra Ele, e nos voltarmos ao pecado,
ele não removeu essa tarefa de nós, ele continua com seu plano original, com seu propósito original de fazer com que o ser humano governe toda a criação. Ele poderia muito bem ter transferido essa tarefa gloriosa e grandiosa aos anjos, por exemplo. Depois do nosso pecado, Deus poderia, olha, vocês não vão ser mais governantes da criação. Vou transferir essa tarefa para os anjos que não pecaram. Ele poderia muito bem fazer isso. Veja, essa posição de governar a criação é algo grandioso, porque Deus está dando uma tarefa ao ser humano que é uma tarefa ali ao lado dele. Tá? Nós somos corregentes ao lado de Deus, corregentes da criação. Não ao lado dele no sentido da mesma maneira, né? Claro que não, porque Deus está acima de tudo, então ele tem autoridade, obviamente, superior à nossa sobre a criação, mas ele nos colocou ali como corregentes, regentes abaixo dele. Ele poderia muito bem ter transferido essa tarefa a outros, essa tarefa gloriosa, grandiosa, mas não, ele permanece com o seu plano original, né? E aí, mesmo que esse plano permaneça, e nós, de certa maneira, estamos hoje ainda governando a criação, não da maneira que deveríamos, né? Não da maneira que deveríamos, mas estamos. Mas aí o autor aos Hebreus, ele fala aqui que, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, no versículo de número 8. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele, ou a ele, sujeitas, né? E é interessante isso, que Deus sujeitou todas as coisas a nós, mas ainda nem todas as coisas estão sujeitas debaixo dos nossos pés, digamos assim. Nós vemos, por exemplo, você pegar aí os animais, né? Os animais não estão todos sujeitos à criação, ao governante da criação, que é o ser humano, né? Os animais selvagens, nós vemos aí vários acidentes que acontecem contra o ser humano, né, ataques dos animais, tubarões, picadas de aranhas. Nós vemos que a criação ela ainda não está completamente sujeita a nós. Ainda há uma não ordem, digamos assim, a ser colocada no estado de ordem. Ainda há coisas a serem sujeitadas. Ainda há tarefa para nós. Às vezes nós podemos pensar que pelo fato de nós, usando uma linguagem aí mais científica, né, estarmos no topo da cadeia alimentar, né, e dirigirmos, regermos todas as coisas como seres humanos, nós podemos pensar que tudo já está sujeito. Não. Existem coisas ainda a serem colocadas debaixo dos nossos pés. A tarefa ainda de governar a criação, ela vai continuar. Ela ainda é necessária. Não foi completada, como o autor aqui aos Hebreus está destacando, né? Mas aí ele traz aqui uma palavra de esperança, que aparece no versículo de número 9. Alguém lê para a gente? Vimos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, embora nós não vermos o ser humano como governante já de todas as coisas, o que nós vemos é que existe um homem que já governa todas as coisas, né? Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte de todo homem, né? E aí, veja que interessante, o autor aqui aos Hebreus fala que Jesus é menor que os anjos, né? E aqui há duas possibilidades de interpretação. Alguns entendem que menor que os anjos aqui é no sentido de natureza mesmo. Então, Jesus, até hoje, ele é menor que os anjos. Eu não entendo assim, eu prefiro entender que o pouco aqui, tendo sido feito pouco menor que os anjos, tem a ver com um aspecto temporal. Então, temporariamente, ele foi feito menor que os anjos, né? Durante a sua estadia aqui na Terra,
ele era menor que os anjos, mas agora ele foi exaltado, ele é superior. Isso faz mais sentido aqui dentro da argumentação de Hebreus, porque ele está falando frequentemente da superioridade de Jesus. Né? Então faz mais sentido entender assim, que Jesus, quando ele se encarnou, ele era, de fato, menor que os anjos, mas isso foi temporário. Agora ele foi exaltado à destra de Deus. E essa exaltação foi para ser governante do mundo vindouro, governante de toda a criação. Né? Então, em Cristo, nós vemos esse papel da humanidade sendo cumprido. Né? Nele, nós vemos a nossa tarefa sendo exercida de modo perfeito. Então, a pessoa de Cristo, ela é o representante do que seria se o ser humano completasse, digamos assim, se a humanidade completasse a sua tarefa perfeitamente de governar todas as coisas, né? Então, ele como representante nosso já está reinando perfeitamente sobre todas as coisas, tanto nesse mundo agora, como também no mundo vindouro, no mundo que há de vir, né? Nós já falamos aqui algumas vezes sobre essa ideia do mundo vindouro, que a Bíblia fala de duas eras, de dois momentos da história, né? Existe a era presente e a era má, e existe a era por vir, o mundo vindouro. Né? A era por vir, esse mundo vindouro, ele já começou na pessoa de Cristo, quando Cristo veio. Né? Através do seu ministério, ele destronou Satanás, ele venceu a morte, e ele já ressuscitou para uma nova vida. Né? A ressurreição de fato, ali é Cristo entrando na nova criação. Então, essa nova era já começou, e nós já experimentamos aspectos desse novo mundo, desse mundo vindouro na nossa vida. É claro que não totalmente, porque nós iremos experimentar isso perfeitamente, futuramente, né? Quando Cristo retornar em glória, mas o mundo, esse mundo vindouro, o poder desse mundo já começou a operar em nós já experimentamos isso em verdade. Né? E aí nós sabemos que quando Cristo retornar, nós experimentaremos de uma maneira consumada, e aí a era antiga, a que é presente, né? A que é má, ela deixará de existir e só existirá o mundo vindouro, a era vindoura, com a nova criação e todas as coisas restauradas por Deus. Então, Cristo ele já reina no mundo agora e ele já está no mundo vindouro como governante de toda criação, né? E ele alcançou isso através da sua obra, através da sua morte, como diz aqui o texto. Ele foi feito por um pouco menor que os anjos e por causa do sofrimento da morte ele foi coroado de glória e de honra. Então Cristo entrou lá através do que ele fez, né? A sua morte acabou com a morte, né? Tem até um livro do John Owen, né? A morte da morte na morte de Cristo. Né? A morte morreu quando Cristo se entregou em nosso lugar. Então, a morte da morte na morte de Cristo. Então, o fato dele ter sofrido em nosso favor derrotou a morte, e Cristo então foi coroado de glória e de honra. E isso deve nos fazer, então, meus irmãos, celebrar o Jesus que foi exaltado à destra de Deus. E nós devemos viver à luz disso. Né? Em Jesus, Deus cumpre o seu propósito inicial, a morte é vencida em nosso favor, e ele já reina como Senhor do mundo. Viver à luz dessa verdade é viver reconhecendo que podemos ter esperança e descansar nas mãos de Jesus, porque as mesmas mãos que foram traspassadas por nós na cruz são as mesmas mãos que hoje regem todo o mundo como Senhor e Rei. E, ademais, ver Jesus coroado de glória e honra significa que também nós seremos coroados com glória e honra. Isso está reservado para nós. Então, veja, que tudo que Cristo faz em nosso favor, isso nos atinge também. Tá? Ele entrou nesse mundo vindouro, ele é governante lá, e isso não acaba nele. Não é como se ele fizesse isso e terminasse nele. Não, ele está lá como nosso representante. Cristo é governante para nos fazer também governantes nesse mundo vindouro.
E nós temos a garantia de que nós, de fato, reinaremos sobre toda a criação, porque Cristo já reina. Então, Cristo é a nossa garantia. Cristo é a garantia do nosso reinado sobre todas as coisas, né? E nós devemos ter, então, a esperança e crer nessa garantia que nós temos em Cristo Jesus. Então, esse foi o estudo que nós fizemos hoje.